dia, pessoal. Agora oficialmente aí na transmissão. Vamos começar então com mais um passo que a gente vai dar na evolução aí do conhecimento da programação em si no desenvolvimento de sistema. Matéria essa que tem o objetivo de apresentar a vocês de uma maneira geral o que é programação. Só que em vez de a gente ficar só em teoria, eu decidi colocar vocês em prática, que é o que nós estamos fazendo, beleza? Deixa eu abrir aqui meu ambiente. Entrem lá no CodeSpace, todo mundo já está rodando, sabe como é. Entrem lá. Ai, caramba, espirrei. Perdão aí pelo trovão na televisão, no áudio. Vamos lá. Todo mundo lá comigo? Bom dia, pessoal. Vão dando positivo aí, negativo, para eu saber como é que está a situação. Se está todo mundo de boa. Já vamos combinar o seguinte. Em todas as aulas, o objetivo de vocês sempre já é entrar na aula e ir direto, já abre o CodeSpace, deixa ele montado já para agilizar nosso processo. A gente sabe que esse formato de aula às vezes atrasa para entrar, tem problema de ligar a máquina, botar laboratório para funcionar, aquela coisa toda. Então quem pega já liga, já entra, já loga na conta do Google, já loga na conta do GitHub, abre o CodeSpace, já deixa a tua máquina pronta para a gente começar a trabalhar. Todo mundo lá? Me dá um negativo ainda quem não chegou, que ainda precisa de mais um tempinho para a gente continuar. Bom, beleza. Não tem nenhum negativo, então eu estou achando que está todo mundo lá. O que a gente viu na aula passada, a gente estava lidando com esse código, que a gente vem já trabalhando nele há algum tempo, né? A gente fez alguns outros códigos aqui que nós fomos deixando eles para trás, né? Conforme fomos passando e evoluindo, mas eles estão aqui ainda, né? Nessa máquina. Então a gente tem lá, imprime lá um igual, né? 80 vezes, escreve teste de código e assim por diante, né? Coloco o nome dentro de uma variável, coloco um valor, né, um número dentro de uma variável. Aqui eu imprimo o que a pessoa digitou e simplesmente pego e tento duplicar o valor. E aí a gente descobriu que ele simplesmente duplica aquilo que a gente estava escrevendo. Então, se eu colocar um número, ele vai botar 2 vezes aquele número e não fazer a multiplicação. Então a gente entendeu que tem que tratar esse tipo de situação dizendo que aquilo que eu digitei era um objeto, né? Aquele objeto que eu digitei, aquele número que eu digitei, ele é um número em si, né? Nesse caso a gente já deixou de tratar com int e passou a tratar com float, né? Para tratar com ponto flutuante, a gente chama de ponto flutuante, que seriam os números decimais. Então quando você quer registrar dinheiro, por exemplo, você tem que usar um float, não tem como usar inteiro. E convertemos ele para um ponto flutuante e daí a gente multiplicou por 2 e trouxe o resultado. Conversamos um pouco também sobre a questão de datas e como organizar datas, né, que era um outro tipo de dado que a gente tinha. E hoje a gente vai tratar sobre condições, né, que na verdade são fluxos de condicionamento que a gente tem dentro da programação. Tem várias formas de se fazer isso, mas a que a gente vai iniciar hoje, para quem não conhece, é esse cara aqui. Eu vou tirar agora o zoom, que aqui não precisa. O C. Me dá aí um positivo quem já conhece o if, o C, como funciona. E me dá um negativo quem não conhece, porque eu preciso medir a febre aí da galera.
Só 2 pessoas conhecem? 3? Alguém mais? Quem não conhece? 4 conhecem? O resto não conhece? 5. Bora, pessoal. Mais rapidinho aí na hora de me responder aí para ajudar no ritmo aí da aula, senão a gente fica muito devagar. Isso. Top. Então, aparentemente, todo mundo conhece. Alguém não conhece, não entende essa lógica, coloca aí para mim, que daí a gente vai vendo se tem que se aprofundar nisso ou é só uma passagem por isso. Alguém não conhece? Quem não conhece, dá um negativo aí para mim. Beleza, então estou entendendo que todo mundo entende como funciona. Então beleza, a gente vai passar só relembrando como é e bola para frente. Vamos partir para a próxima. Então o C, ele sempre vai tratar se acontecer alguma coisa, se acontecer tal coisa, faça uma ação. Da forma simples, a gente lida com o if dessa forma. Existem formatos de escrita diferentes? Sim, existem. Por exemplo, tem ifs que a gente, dependendo da linguagem, você pode colocar na mesma linha. Tem linguagens que você tem que colocar abaixo. Tem linguagens que você pode fazer o que a gente chama de ternários, né? Que você alinha tudo numa linha só. A condição, o verdadeiro e o falso, e você não precisa nem escrever if. É só o jeito que você monta com alguns sinais, ele entende como if. Então, de maneira direta, se tal coisa acontecer, execute tal ação. Ou executa um bloco, ou executa uma function, ou executa o que tiver ali dentro, né? A gente, obviamente, pode tratar isso também com o senão, né? Se acontecer tal coisa, ele faz uma determinada ação, se não, faz outra. Então, se a cor for vermelha, escreva vermelho. Se não, escreva é outra cor, por exemplo. Eu tomo essa direção com o senão. Diferente do de cima, que eu só trato o positivo. Quando essa situação, quando esse parâmetro der positivo, ele simplesmente executa o que tem que executar e segue o fluxo, né? Ou você pode, por exemplo, se for positivo alguma situação, fazer ele sair de um laço, fazer ele quebrar o fluxo, fazer ele ir para outra função, né? Então, se for verdadeiro, ele passa para essa ação que você pediu. Já nesse caso, a gente trata, se ele for verdadeiro, executa algo, se ele não for verdadeiro, executa outra. Então eu sempre vou analisar uma opção e vou ter 2 ações em cima dessas opções. Mas eu também posso aninhar outras formas de ação. Como, por exemplo, se acontecer tal coisa, faça a ação 1. Se não, se acontecer uma outra coisa, faça a ação 2. Se não, se acontecer uma outra coisa a mais, faça a ação 3. Se nenhuma dessas acontecer, então faça a ação 4. Aqui, por exemplo, eu poderia colocar, se 1 for maior, se o meu número for maior que 1, ou vamos dizer, for maior que 1 e menor que 5, execute o isto 1. Se o meu número for maior que 5 e menor que 10, execute o 2. Se o meu número for maior que 10 e menor que 15, execute o 3. Qualquer outra situação, execute o 4. Isso também é uma forma de você gerenciar ações que a máquina vai precisar fazer, que o teu código vai precisar fazer, dividindo isso, né, em vários
ações separadas ou execuções separadas. Tranquilo? Todo mundo conhecia, principalmente esse último aqui, o se não se. Todo mundo conhecia. Quem não conhecia, dá um negativo aí. Se todo mundo já tem esse conhecimento, a gente já vai partir para a brincadeira. Aparentemente, Vitor está meio desconfiado. Bora lá então. Pessoal, então o que nós vamos fazer hoje é algo muito simples. Vocês vão gerar um novo arquivo. Vou deixar maior aqui para todo mundo ver. Então o que eu fiz? Eu cliquei aqui para gerar um novo arquivo. Vou dar um nome de calculadora.py. Ele vai gerar um arquivo em branco. E vocês vão montar uma calculadora. De que forma? Eu vou escrever o script dessa calculadora para vocês entenderem. Você tem que entrar com um número e guardar, obviamente. Quando a gente diz entrar, é guardar. Entrar com um segundo número. Entrar com qual operação matemática, e aqui nós vamos ter 4 operações: adição, fazer em ordem, né? Subtração, multiplicação e divisão. Daí, usando a estrutura do if, vocês vão escolher qual ação deve ser feita. Então a gente tem 4 ações. Como que você vai definir se é adição, multiplicação e divisão? Você pode fazer algo rápido, por exemplo, qual operação você quer? Digite 1 para adição, 2 para subtração, 3 para multiplicação, 4 para divisão, por exemplo. Deve ser feita e a operação deverá ser executada dentro do if que você vai construir. Depois disso, mostrar o número, mostrar o resultado. Eu vou copiar esse cara. Deixa eu ver, tá aqui. Deixa eu tirar aqui o zoom. Vamos lá no nosso Meet. Aqui. Eu vou colar aqui o que a gente falou, né? O que a gente combinou de fazer. E agora vocês vão ter uns minutinhos aí para fazer. São 8h05. Eu vou dar até 8h15, não, até 8h20. 8h20 para vocês fazerem isso e depois vocês vão me apresentar as soluções de vocês. Aqui nós temos 2 coisas e agora a gente vai conversar sobre isso, bem sério. Nós temos uma situação, que é a situação de você simplesmente abrir o bloco da IA, botar essa instrução lá, melhorar ela em algum sentido e mandar ele construir isso em Python. É uma situação. Tudo bem, você vai ter o resultado, vai apresentar o resultado, mas de repente você não vai absorver o que realmente deve ser absorvido disso tudo, que é você mexer. Não adianta você usar a IA e você não saber o que a IA pode fazer, e muito menos o que ela está fazendo e te entregando. Então eu vou pedir para vocês, assim, sabe, sejam reais, sinceros e façam. Você já tem os exemplos que a gente trabalhou na aula passada, sabe? Não use a IA para querer ganhar nesse tipo de coisa, porque vocês estão perdendo conhecimento.
Usem a cabeça e façam. Combinado, galera? Dá um positivo aí. Eu vou deixar então até 8h25, tá? Bastante tempo aí, vai ter um pouco mais de 15 minutos aí para vocês trabalharem para executar essa tarefa aí, tá bom? Trabalhem, façam. Eu vou estar aqui, a tela vai estar fechada, mas eu vou estar aqui, tá? Eu vou estar aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês chamem no chat ou abram o áudio aí e podem me fazer pergunta. Tá bom? Bora trabalhar aí, galera. Boas, pessoal, voltamos. Ninguém me perguntou nada, então acredito que as coisas andaram, né? Daí, conseguiram fazer? Mais que suficiente o tempo, né? Dá o positivo aí quem conseguiu fazer. Beleza. Agora a pergunta mágica, né? Fizeram na mão ou usaram IA? Quem usou IA dá um positivo aí. Beleza. Pessoal, agora vamos lá. Eu queria que algum de vocês, vamos fazer um rodízio aí, a professora Luciana aí me ajuda, que algum de vocês apresentasse. Então é só você clicar lá no apresentar, lá no Meet de vocês, coloca na tela, roda o código lá, pode conversar no chat, para todo mundo ver como que você desenvolveu. Pode ser qualquer um. Quem vai apresentar aí? Só clicar lá no compartilhar tela. Bora, pessoal, vamos lá. Estou aguardando aqui para a gente finalizar. Professora Luciane, pede para alguém aí fazer para nós, apresentar. Beleza, Nayara vai apresentar. Legal. Só compartilhar a sua tela lá. Perfeito. Vamos ver lá, estou abrindo aqui para poder ver direitinho como ela fez. Todo mundo está acompanhando lá, né? Então ela colocou lá, chamou de num1 e num2, carregou os valores
já com a função float, legal. Digite o primeiro número, digite o segundo número. A operação, ela colocou lá, deu um input também para carregar qual era a operação e colocou os próprios símbolos, né? Mais, menos, o vezes e o divisão. E pede para dar entrada nisso aí. Perfeito. Aí ela verifica se a operação for mais, menos, multiplicação e divisão e executa a própria operação ali. E, caso digite qualquer outra coisa, dá inexistente. Legal. Roda aí para nós. Digite o primeiro número. Perfeito. Perfeito. Legal, Nayara. Muito obrigado por sua colaboração aí, apresentação com a gente. É isso. Alguém mais quer apresentar? Vamos lá, mais alguém? Para a gente ver as diferenças que aconteceram. Vamos aqui bater palminhas para a Nayara. Próximo, quem vai? Vamos ver se teve uma abordagem diferente, se fez algo diferente. O interessante, pessoal, da gente trocar essa informação e todo mundo ver como foi feito, é justamente para você ver abordagens diferentes, ver pensamentos diferentes. Apesar de ser a mesma problemática, mas a solucionática é diferente. Então a forma de fazer isso, cada um tem seu jeito, cada um tem sua forminha de fazer. E é justamente isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que cada um pensa de um jeito, cada um executa de uma forma. Apesar de eu ter dado um script do que deveria ser feito, as pessoas podem ter pensado diferente. Quem é o próximo? Pega aí, professora. Pega alguém aí. Quem é o próximo? Vamos, gente, não precisa ter vergonha, não. Ninguém está aqui para ficar julgando o que vocês estão fazendo, não. A gente está aqui para aprender. Para todo mundo ver, todo mundo aprender. Vou escolher, então. Posso escolher? Vou escolher. Rafael Cardoso, foi sorteado. Vamos lá, Rafael, mostra o teu aí para nós. Mostra como é que você fez. Clica lá em compartilhar tela. Escapou, Rafael? Dá nada, você pode apresentar logo na sequência. Vamos lá, Rafael Cardoso. Pega lá, compartilha sua tela e mostra lá o código que você fez para nós.
Legal, muito bom, muito bem colocado. Professor, eu estou terminando o código que quando eu vi a apresentação da Nayara eu percebi um erro. Legal, esse é o objetivo, gente, sabe? É por isso que eu quero que vocês apresentem. Então, já que o Rafael está fazendo a correção, o Rafael Luiz que comemorou, agora ele apresenta para nós. E não adianta vir com a mesma desculpa. Apresenta aí agora para nós. Não tem que ter medo, gente. Sabe? É apresentar. Sabe por quê? Isso aí faz parte da vida da gente como profissional. Por muitas vezes, e olha, eu vou te falar, a partir do momento que você cair no mercado de trabalho, um dos grandes desafios que você vai ter é assim que você começa a fazer alguma coisa e produzir alguma coisa na área, você vai ter que apresentar. Então, ou vai ser uma apresentação pequena, que é para o teu gerente ou para o teu time, ou simplesmente defender uma ideia. Às vezes você teve uma ideia de um código, quer testar alguma coisa diferente. Você, às vezes, não pode simplesmente sair fazendo, porque não tem tempo. Precisa de produção, precisa entregar. Beleza, Rafael, beleza. Então vamos lá, vou esperar o Cardoso apresentar e você já pega na sequência. Então a gente tem que entender assim que às vezes como o próprio aqui, vou usar o exemplo do Cardoso. Cardoso viu o que Nayara fez e percebeu um erro. Foi lá e corrigiu. Se isso é no mundo real, o que vai acontecer? Ele vai ter que defender esse tempo. E isso tudo faz parte, entendeu? Simplesmente fala, ó, galera, descobri um bug, vou corrigir o bug, já apresento. Isso faz parte do que a gente trata, né, no mercado em si. Então faz parte, né? João Vitor, beleza, está apresentando o João Vitor. Vamos lá. Do João Vitor, como é que ficou? Ele também fez capturando o número, jogando em N1, N2, depois capturando a operação também com os símbolos, ele não usou equivalência, tipo 1, 2, 3, 4, e daí as operações. Verifica, roda e é isso aí. Roda para nós lá. Primeiro número. Segundo número. (22). Perfeito. Muito bem. Parabéns. Mas vamos fazer um outro teste? Coloca lá para mim. Coloca lá para mim, João Vitor. Coloca para mim, primeiro número 0, segundo número 2, e a operação coloca dividir. Tá certo isso? Sim ou não? Todo mundo pegou? Todo mundo fez? Pode escrever aí na tela, não tem problema. Se quiser escrever na tela de código, baixa umas 2 linhas e aí pode escrever, não é problema não. Executa de novo, vamos testar mais um bug aí, vamos ver se vai funcionar. Roda de novo lá para nós, João. Roda de novo lá, João. Isso. Clica lá, vamos rodar, vamos testar mais uma.
Primeiro número 2, segundo número 0, e agora divide. Aí deu erro, né? A gente tem que lembrar e tem que testar esse tipo de código para não dar problema. Esse tipo de código, sempre que a gente tem que testar, a gente tem que testar com todas as opções. Então você tem que, de alguma forma, fazer a proteção desse tipo de situação. Então, dentro do if da divisão, do else if da divisão, você poderia, por exemplo, colocar se o n, só quando ele entra na divisão, se o n2 for 0, isso é um outro if dentro do if. Antes do teu print, se o n2 for 0, ele já te devolve que não pode ser dividido, porque é um 0. E aí ele não executa a operação, isso é, a operação do n1 sobre n2 vai estar só no else desse if que está dentro do teu else if, entenderam? Querem que eu faça aqui para vocês verem? Isso, o Vitor colocou lá, ó. O Vitor colocou lá no chat. Deixa eu virar minha telinha aqui para o chat, que eu não estava acompanhando o chat, que eu estava vendo a tela do João Vitor. Obrigado, João Vitor. Obrigado. Foi muito legal você ter compartilhado com a gente. João Vitor colocou lá na tela, assim, né, professor? Se a operação for igual a divisão, aí dentro, if número 2 for diferente de 0, ele executa a divisão. Caso contrário, ele fala, ó, erro, divisão por 0. Exatamente. Então, eu vou botar as minhas palminhas aí, as minhas palminhas, para os dois. João Vitor que apresentou e foi teste de mesa para nós, e pro Vitor que foi quem postou um código aí já fazendo a correção. Gente, quando nós trabalhamos em time de programação, é assim que funciona. Se um está fazendo uma coisa e deu problema, você vai consultar ou o teu parceiro, né, que a gente chama de par, né, o teu par, o cara que está ombro a ombro contigo. Se ele não souber, de repente ele também é um júnior, ele não tem muita experiência, não conseguiu identificar essa situação, aí você parte para uma pessoa mais experiente, conversa com ela. Às vezes essa pessoa também pode não ter o conhecimento para te ajudar para sair daquela lama que você entrou, e você vai escalando. Normalmente nos times de programação, geralmente tem júniors, que são os que estão iniciando, tem os plenos e tem os sêniors. Normalmente os sêniors vão te resolver, raramente eles vão te dar, eles vão voltar sem uma solução para o teu problema. E eles podem resolver de duas formas. A primeira forma, te falando, olha, a gente tem que cuidar com tal coisa, dentro daquele if, você tem que colocar um outro controlador ali para não permitir que divida por 0, por exemplo. Ele vai te falar, como eu fiz. Ou ele vai agir conforme o Vitor agiu, que é como? Ele fala, peraí, ó, deixa eu te mostrar aqui. Executa o código, ou gera o código rapidão lá, faz um rascunho, alguma coisa, e joga para você. Fala, ó, cara, você tem que ter esse tipo de controlador lá dentro. Então, assim, a mecânica que a gente usou é exatamente o que acontece quando a gente está trabalhando. Tá? Não é diferente disso. Obviamente que quando a gente está trabalhando, a gente tem prazo, tem grana envolvida, tem um monte de coisa, então, assim, tem que se falhar menos. Você não pode falhar em coisas básicas. Mas também eu nem estou cobrando esse tipo de falha, na verdade foi até legal que isso aconteceu, porque justamente provoca esse tipo de ação, que é o que acontece no mundo real. Você às vezes não consegue resolver um negócio, tem algum problema que você não sabe, ou você simplesmente passou e não se ligou, e é por isso que nós somos formados analistas, que é justamente para você já ter essa visão. E mais tarde, o teu código, às vezes, se você não testa, ele pode gerar problemas. E o certo seria o quê? Testar várias opções com o teu código, de várias formas, inclusive utilizando aquilo que a gente aprendeu na matemática, que divisão por 0 não funciona, né?
Então a gente tem que testar esse tipo de coisa para ver se está funcionando. Beleza. Cadê o Rafael Cardoso, que falou que ia apresentar ali para nós? Cardoso vai apresentar e depois vai o Rafael Luiz. Chama lá no compartilhar e mostra para nós como é que você fez. Rafael Cardoso está compartilhando agora. Ele já fez um pouco mais de código, né? Pelo jeito ele já tem bastante coisa feita ali. Vamos lá. Então ele tem aqui algumas opções. Fez um pouco mais de opções, né? Fez soma, subtração, multiplicação, divisão, potência. Não tem problema, pode deixar, não é problema. Não precisa apagar o código. Pode dar um Ctrl Z aí e voltar. Você estava implementando ainda, pelo que eu entendi, né? Você não tinha colocado. Ou tinha? Se for opção 1, opção 2, 3 e 4. Não, beleza. Mas não tem problema. Quando é esse tipo de coisa, você não apaga o código, você comenta. Você seleciona o código que você quer que não rode e dá um Ctrl, ponto e vírgula. Ele vai comentar o código, você não apaga o código. Tá? Porque depois isso aí às vezes pode ser importante, aí você faz outras coisas e perde isso aí. Tá? Então vamos lá. Ele começa fazendo uma telinha ali, mostrando o que vai fazer. Coloca ali como inteiro a opção. Legal, ele está travando como inteiro a opção. Depois, aí aqui ele já está usando um sistema de listas, que dentro das opções ele vai escolher. Para as opções de 1 a 4, que é o que ele está colocando, ele vai trabalhar carregando número 1 e número 2, através de float, perfeito. E aí ele cai no nosso if else if, que se for 1, ele multiplica, ele adiciona, se for 2 ele subtrai, se for 3 ele multiplica, se for 4 ele divide. E aqui também, ele já colocou também o controle de erro. Vamos ver funcionar? Roda lá para nós. Você pode clicar lá em cima lá para ele rodar também, se quiser. Naquele play que tem no canto lá da tela. Mas pode rodar na mão também, se quiser digitar o comando aí. Isso. Não está puxando? Ah, ele não tá executando? É porque possivelmente o teu Python você trouxe de outras linguagens, que eu estou vendo ali, ó, JS. Então tem outras coisas aí, ele não está amarrado ao teu executor. Então você faz o seguinte, abre um terminal, você está no 3DS, né? Isso, digita lá Python 3, espaço, cal, ca, dá um tab, que ele já monta o resto. Pronto, dá um enter. Ah, você está rodando numa máquina Windows. Você vai ter que fazer o seguinte. Você está em PowerShell aqui no canto. Tá vendo aquele ali, acima do PowerShell tem um botãozinho mais ali, tá vendo? Clica naquela abinha lateral ali do botãozinho mais. Na abinha lateral. Isso. Aí você vai pegar ali, ó. E vai pegar, deixa eu ver, Git Bash. Você usou uma outra máquina aí. Por isso que não está rodando. Terminal de depuração, comando prompt.
você não tem o Python instalado nessa máquina. Possivelmente você subiu essa máquina de uma outra estrutura, que possivelmente é para JS. Por isso que não está funcionando. Tá? E você não tem um terminal Linux. Deixa eu ver lá. Beleza. Bom, você vai ter que instalar o Linux aí, tá? Esse VS Code, ele está na máquina, ele não está no CodeSpace, né? Ele está na máquina, né? Responde aí para mim, Rafael. Ah, por isso então. É por isso que a gente está usando o CodeSpace, porque lá ele já trazia um espaço pronto e configurado para você. O que você vai ter que fazer, bom, pelo que eu entendi, a tua máquina é Windows, você está rodando... Tá, então roda assim, ó, em vez de ser Python 3, roda python.exe, em vez de Python 3. E daí o nome da calculadora. Enter, aí. Então ele tem, só que aí você vai ter que rodar o nome completo e não é Python 3, é Python, beleza? Aí você consegue rodar. Então vamos lá. Calculadora, vamos fazer a divisão lá por zero para a gente ter certeza que vai funcionar. Digite o primeiro número, digita aí, sei lá, qualquer número, o segundo coloca zero. Erro, divisão por zero. Perfeito. Agora faz uma outra dividindo por um número correto para a gente ver executar. Você pode clicar a setinha para cima, tá? Quando você vai digitar o mesmo comando, se você apertar a setinha para cima, ele vai trazer o último comando que você digitou. Facilita aí teu processo, você não tem que ficar digitando. De novo, coloca lá o número 4. Coloca lá, pode ser número 100 mesmo. Qualquer número. 100 por 2, por exemplo. Perfeito. Rodando uma outra visão do mesmo código, aqui você está usando listas também, né? Está usando esquema de listas. Perfeito. Parabéns aí. Muito bem, muito obrigado pela colaboração. É isso aí que a gente está querendo. Palminhas para você. Bastante palminhas. Agora foi o Rafael Cardoso. Agora, cadê o Rafael Luiz? Isso, agora o Rafael Luiz. Você tem que abrir um terminal. Também está na tua máquina, pelo que eu estou vendo, né? Você não está usando o CodeSpace, né? Pera aí, deixa eu diminuir essa tela aqui para eu poder ver o chat também, né? Pode digitar os números aí. Beleza. Faz aquela divisão por zero para ver se teu código está pegando. Para vocês que estão usando o VS Code aí no Windows, direto na máquina, o ideal de vocês é rodar um instalador do Python da Microsoft. Daí ele vai deixar bem alinhadinho a máquina aí.
Esse aqui, por exemplo, aparentemente não está instalado, por isso que está tudo marcado em amarelo ali. Coloca lá a divisão. Já colocou ali, beleza. Não é possível por 0. Perfeito. Tá joia aí então, Rafael. Também fez o código. O dele, ele tanto permite, aqui no código dele, no caso, ele está permitindo tanto a pessoa digitar a adição ou botar o símbolo. É uma outra visão também do código. E vocês vejam que cada um que apresenta mostra algo diferente e esse algo diferente acaba trazendo ideias para você construir depois os próximos passos dos próximos códigos. Legal, parabéns também. Parabéns, vamos bater palminha aqui. Isso aí. É isso, pessoal. Mais alguém quer apresentar? Alguém tem alguma... Ah, fiz diferente, professor, eu fiz uma telinha, o meu é isso, o meu é aquilo. Alguém tem alguma coisa aí diferente que queira apresentar? Pode apresentar, gente, aproveita. A gente está aqui, não é para julgar se está certo ou se está errado. A gente está aqui justamente para crescer em conhecimento. Né? E é assim que a gente cresce em conhecimento, olhando, criticando, fazendo o que dá para melhorar, vendo tudo que o outro fez, absorvendo esse tipo de coisa para ter uma ideia para também fazer para nós. Quem mais quer pegar aí para apresentar? A cachorrada aqui do lado tá animada. Vamos, gente. Cadê as meninas aí? Só uma apresentou? Vamos balancear isso aí. Vai lá, professora Luciane, arruma uma menina aí para apresentar para nós. Nenhuma menina quer apresentar? Vou ter que escolher? Pega uma aí, professora Luciane. Aí. Quem vai apresentar? Sem medo, gente. Mesmo que o código esteja com problema, não tem problema. É justamente para isso, para a gente poder olhar, para a gente poder pensar, criticar o código, colocar coisa, tirar, falar, legal, ó, outra visão. Vamos, gente. Isso aí vai fazer parte do mundo de vocês. Vocês têm que estar sempre preparados para isso. Para qualquer momento, você ter que ir para frente de um grupo, de uma turma e apresentar, entendeu? A Laura vai apresentar, legal. Sabe, isso aí faz parte, essa vergonha tem que sumir. Isso aí tem que desaparecer. Porque na hora que você cai no mercado, você está lá para trabalhar, entendeu? E se o teu chefe chegar e falar, ó, você vai apresentar aí o resultado do nosso sistema, não tem o que falar, entendeu? Você vai apresentar. Vamos ver então da Laura agora. A Laura. Sobe lá para a linha 1, Laura. Isso. Calculadora, beleza. Aí colocou lá, digite o primeiro número, o segundo, botou no float, escolha a operação. Aí também colocou
para subir via opção, né? Então 1, 2, 3, 4. Tratou a opção 4 da divisão. Se o número for diferente de 0, então ele consegue dividir, caso contrário ele diz divisão por 0 e sai. Roda lá para nós, só para a gente testar, ver se está tudo em ordem. Então, beleza, digita o primeiro número, já faz a divisão por 0, que é o ponto mais crítico, né? Então já põe 0 aí, pede divisão. Fez por opção, né? Por número. Isso. Erro, divisão por 0. Agora executa de novo, só clicar a setinha para cima e dar um Enter. Agora faz a mesma coisa com o número comum. Com qualquer número menos 0. Pede divisão de novo. Perfeito. Parabéns a Laura. Palminhas para Laura. Muito obrigado, Laura, por compartilhar com a gente. Foi top. Diga lá, Nicolas. Pode falar, Nicolas. Pode dizer. Se não tiver microfone, pode jogar ali no... Ah, foi sem querer, beleza. Então, beleza. Vamos voltar agora para minha tela aqui. Espera aí. E olha, minha máquina travou. Caraca, mano. Não, destravou. Deixa eu restartar aqui meu CodeSpace. Cadê meu cara aqui? Bom, pode voltar lá na minha tela? Isso. Então a gente trabalhou e viu esse cara acontecer, né? A maioria de vocês, todo mundo que apresentou, usou essa solução. E perfeito, né? A gente tem outras formas de fazer? Tem, né? E essas formas a gente vai também começar a entender como funciona. Que é, por exemplo, switch case. Eu sei que 9h10 acaba a aula, tá? A gente só vai descer mais um pouquinho e eu vou começar já essa introdução, para a próxima aula a gente continuar, daí vocês já continuam com o exercício. Switch case é uma outra forma de você colocar condicional, tá? Tudo isso que eu estou escrevendo aqui, esses códigos que eu estou escrevendo isso numa linguagem chamada Portugal, tá? Deixa eu falar um pouquinho dessa questão de linguagem. Nós, como programadores, como desenvolvedores, a gente tem que entender que nós não temos que ser focados apenas em uma linguagem. A gente tem que estar focado em conhecimento da lógica. Isso é, você tem que ter a lógica para poder resolver os problemas. E não focar numa linguagem. Porque se você foca numa linguagem e não consegue abstrair dela, você acaba sendo um grande especialista naquela linguagem, mas você vai ter o grande problema que se surgir um problema em qualquer outra situação, você não consegue. Não consegue sair, não consegue resolver, não consegue, simplesmente não sabe. E para isso não acontecer, eu sempre falo para todos que comigo estudam, que é o seguinte: quando te perguntarem em que linguagem você programa, você tem que responder em qual linguagem você quer que eu programe. Por quê? Porque você tem que se garantir não na linguagem, você tem que se garantir na lógica, o que está por trás da coisa. Isso é, se eu penso um fluxo, conforme eu escrevi para vocês, entra o primeiro número, entra o segundo número, escolhe qual é a operação, executa a operação, verifica se tem erro e mostra, né? Ou verifica se tem erro primeiro, no caso da divisão, executa as operações e depois mostra. Isso é lógica, isso não é programação, isso não é linguagem. É justamente nisso que a gente tem que estar travado, na lógica. Porque da lógica você consegue converter para qualquer linguagem que venha depois. Não interessa qual seja, você converte. Ainda mais hoje que a gente tem IA para ajudar. Então eu consigo, por exemplo,
pegar um código em Python e pedir para esse código ser convertido para PHP, por exemplo. E ele vai converter. Pode ter um jeitinho ou outro lá, uma função ou outra que ele tem que construir, porque tem no Python, não tem no PHP, ou vice-versa, tem no PHP e não tem no Python. Então ele pode encurtar caminhos, mas para nós não tem sentido a gente focar numa linguagem, aprender só uma linguagem e esquecer da lógica. A gente tem que estar sempre focado em usar uma linguagem como aprendizado, mas sempre estar focado na lógica. Beleza? Gente, deu o horário. Eu vou tocar isso aqui para a próxima aula, tá? Próxima aula a gente vê o switch case. E é isso. Obrigado pela aula, obrigado pela colaboração de todos aí, quem apresentou, até mesmo os que não apresentaram, que ficaram com vontade de apresentar, tem que quebrar um pouco isso, tá? E apresentar mesmo, não tem que ter vergonha, porque é assim que o mercado vai trabalhar com a gente. Beleza? Gente, muito boa semana. Bye, bye. Deus abençoe.